Olá pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a Andréia Moraes pelo convite para participar desse novo quadro, as Ecodicas. Eu sou a Renata Zamo, sou psicóloga, tenho especialização em psicologia do esporte, neuropsicologia e mestrado e doutorado em psicologia. E a minha grande paixão sempre foram os cavalos e a ecoterapia é o campo que eu dedico os meus estudos, e na avaliação psicológica também. Então hoje a Andréia me deu o desafio, e eu topei este desafio para conversar um pouco com vocês sobre algumas dicas práticas para atender os nossos praticantes do transtorno do espectro do autismo, os nossos TEA, que a gente sabe que de anos para cá tem aumentado o número de praticantes com TEA. Quando eu iniciei na ecoterapia, a gente atendia muito mais crianças e adolescentes com paralisia cerebral, com alguma questão mais neuromotora. E os casos de TEA começaram a surgir um pouquinho mais e para isso os desafios surgiram para a gente se desenvolver. Então, pensando um pouco dentro do espectro, o Fernando Calil falou sobre o TEA, é uma excelente aula, sugiro que vocês assistam de novo, para quem não assistiu ainda, assistam o vídeo dele. Então ele traz exatamente o histórico do TEA e um pouquinho sobre essa classificação que está dentro do DSM, o DSM-5, como transtorno do espectro do autismo. E o que é importante a gente lembrar é que é um espectro. Então, pensando em espectro, a gente vai ter que ver os níveis de dificuldades de linguagem, de interação social, os movimentos estereotipados e a questão da inteligência. Então, vamos começar com as dicas. Eu acho que um ponto principal para quem trabalha com ecoterapia, não só com o TEA, é o nosso contato com a família. Então, no nosso momento de acolher essa família e poder compreender, eu sempre digo que é a gente acolher o luto e compreender a luta. Então, o que move essa família no desenvolvimento dessa pessoa com algum tipo de dificuldade. Então, é muito, muito importante a gente compreender a visão da família. E para isso a gente tem vários instrumentos e protocolos e técnicas para fazer uma entrevista, para a gente ter uma maior informação a respeito do funcionamento familiar. E o profissional da psicologia é o profissional que tem um instrumental técnico para fazer essas entrevistas e essa compreensão, comunicando também para a equipe todos os aspectos. Então, acho que um ponto principal é isso, a gente acolher essa família, porque eles estão com a pessoa com TEA durante todos os momentos, e a gente explicar o nosso trabalho. No momento que a gente faz um bom vínculo, a gente consegue aí fazer um planejamento terapêutico e fazer a nossa avaliação e depois um planejamento terapêutico mais adequado com adesão ao tratamento. Algumas questões importantes, então. A número 1 foi família, fundamental a gente compreender, a gente explicar para eles que talvez o praticante não vá montar este mês, nem no próximo, Então, que é um processo que às vezes o nosso trabalho vai ser no solo, sim, e é importante que a gente está desenvolvendo a partir dos objetivos que foram planejados. E para a gente planejar um bom objetivo, para usar as nossas metas SMART ou MART, a gente precisa de uma boa avaliação. E aí nós temos diversos protocolos. Dentro do espectro do autismo, a gente tem internacionalmente o CARS, que é um protocolo bastante utilizado. Para quem pesquisa, o ideal é utilizar protocolos internacionais, como o CARS, o ABC é um deles. Então a gente tem esses protocolos. Aqui no Brasil a gente tem um protocolo chamado PROTEA-R, PROTEA, que é um protocolo para avaliação precoce do autismo. E o que é importante também? Então a gente vai avaliar, por exemplo, as habilidades cognitivas. Para que a gente possa fazer aquela classificação, eu preciso saber qual o nível de inteligência, por exemplo. Então eu posso utilizar escalas para avaliação de inteligência. Na psicologia a gente tem as escalas Wechsler,
que eu posso usar a WASI, que é uma escala Wechsler abreviada, que vai me trazer informações a respeito do QI total, QI de execução e QI verbal. E eu posso, ao invés de usar os 4 subtestes, eu posso aplicar 2 subtestes dela e fazer só um rastreio, só para ter uma noção de nível de inteligência. Para as crianças menores, nós temos o SOM-R ou a escala Columbia de maturidade mental. Então isso vai também auxiliar na hora da gente fazer aquele planejamento, para ver qual é o nível de capacidade. Tá, ok, inteligência é uma questão da cognição. Nós temos ainda a linguagem, funções executivas, a atenção, as questões perceptivas, né? A gente sabe que tem, em decorrência das questões atencionais também, da dificuldade de filtrar o estímulo sensorial, de inibir estímulos, um input sensorial muitas vezes desorganizado. Tá? Então a gente conta daí com as avaliações complementares a respeito dessa integração sensorial, é super importante, mas dentro da questão cognitiva a gente pode utilizar um instrumento de rastreio, como o Neupsilin. Neupsilin infantil, por exemplo, ele vai de 6 a 12 anos. Neupsilin adulto, de 12 até 89. Então a gente tem ferramentas para ver como está a atenção, memória, funções executivas, linguagem, aritmética, tá? Então, e mais praxias. Tá? Então eu tenho como ter uma noção geral desse praticante em uma avaliação no solo. A avaliação em cima do cavalo ela é fundamental. Eu preciso compreender como que o meu praticante chega para a sessão, se ele se desorganiza com os ruídos, com os cheiros, né? Outra dica, marcar as primeiras sessões sem outras pessoas no atendimento, no mesmo horário. Então, assim, horários individualizados, o menos é mais, menos estímulos, vocês vão ter maior resultado. E aí a gente vai perceber se ele vai ter um bom resultado utilizando a sela ou a manta. Né? Às vezes a manta tem muito estímulo, é melhor a gente controlar um pouquinho mais na sela, que não vai desorganizar tanto, utilizar um cavalo com baixa frequência de passo e amplitude, então um cavalo que seja mais lento, que ele mantenha aquela passada, não fazer percursos muito diferentes. E algo fundamental, sempre fazer o aviso prévio. Se vocês resolverem trocar do ambiente do picadeiro para atender lá fora, conversar com esse praticante. Que vocês estão pensando em fazer uma mudança, que ele acha a respeito disso, e aí sim fazer essa mudança. Então o aviso prévio é fundamental para todas as etapas. Quando ele chega, antes dele montar, ele vai ser explicado, olha, agora nós vamos montar, então tem que ter esse aviso prévio. Então, acolhimento à família, uma boa avaliação, um planejamento terapêutico de acordo com as capacidades e desafios, sempre pensando que a gente tem que ir adequando os desafios de acordo com as habilidades daquele praticante. Menos é mais no picadeiro, então menos estímulo, menos pessoas em volta, manutenção, né? Então poucas mudanças. As mudanças são importantes, mas elas precisam ser avisadas e ter uma estrutura, né? Então, de repente, o meu praticante não vai montar naquele primeiro momento, ele vai precisar fazer as atividades de solo, né? Por isso o vínculo com a família é importante. O que ele vai fazer, como ele vai fazer, de que forma isso pode ser relacionado com as atividades da vida diária dele, que benefícios que ele vai ter. Então, quando a gente faz o planejamento das metas, eu tenho que pensar não as metas dentro da ecoterapia, sim as dentro da ecoterapia que vão ser transpostas para as atividades de vida diária e a gente fazer aquela complementação e aquela reunião interequipes com os outros terapeutas dos nossos praticantes. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês na prática e fico à disposição para mais conversas. Um beijo, tchau, tchau.